A exploração não termina com as Voyagers muito além dos gigantes gasosos. Nas sombrias fronteiras da nossa vizinhança solar está Plutão. Este mundo distante, outrora um planeta nos nossos livros didáticos, agora se ergue como um portal para o sistema solar exterior. Através dos olhos da New Horizons, vislumbramos suas maravilhas, imponentes montanhas de gelo, vastas geleiras de nitrogênio e a enigmática região Tombaugh Reg em forma de coração. Plutão, em sua silenciosa beleza, desafia nossa compreensão e nos convida a mergulhar mais fundo no desconhecido. Além de Plutão, sussurros de um mundo invisível agitam a comunidade científica. Este elusivo planeta 9, oculto na escuridão, curva as trajetórias de objetos distantes com seu abraço gravitacional. Sua existência, inferida a partir das órbitas estranhas de objetos transneptunianos, sugere um mundo ainda a ser visto, um planeta nos confins do nosso sistema solar. Junte-se a nós em uma jornada pelos mistérios nas fronteiras do sistema solar. A saga das Voyagers, o enigmático Plutão e o esquivo Planeta 9 aguardam. No caloroso verão de 1977, uma oportunidade cósmica despontava no horizonte. Os planetas do nosso sistema solar estavam se alinhando de uma forma que só acontece uma vez a cada 176 anos. Esse raro evento celestial abriu o caminho para o desconhecido e nos deu a chance de embarcar em uma grande jornada rumo aos planetas exteriores. Aproveitando essa feliz coincidência, engenheiros e cientistas da NASA conceberam uma missão em que 2 sondas se lançariam de planeta em planeta, utilizando a força gravitacional de cada um para se impulsionar mais fundo nos confins do espaço. As maravilhas tecnológicas que foram a Voyager 1 e a Voyager 2 estavam equipadas com os instrumentos mais avançados de sua época de sistemas de imagem capazes de capturar as tempestades turbulentas de Júpiter a magnetometros projetados para estudar os campos magnéticos de Saturno. Essas espaçonaves reescreveriam nossa compreensão do sistema solar. Mas a jornada até a plataforma de lançamento foi repleta de desafios. Restrições orçamentárias, obstáculos tecnológicos e a ousadia dos objetivos da missão empurraram a equipe ao limite. Cada componente da espaçonave teve que ser meticulosamente testado, cada sistema otimizado para os rigores do espaço. À medida que as datas de lançamento se aproximavam, a excitação era palpável. 3, 2, 1 Temos ignição. Temos decolagem. Subindo aos céus, esses mensageiros gêmeos carregavam consigo as esperanças e os sonhos de toda a humanidade, embarcando em uma jornada que mudaria para sempre a maneira como pensamos sobre o cosmos. Quando a Voyager 1 e a Voyager 2 viajaram além do cinturão de asteroides, foram recebidas pela colossal presença de Júpiter, o gigante gasoso que domina gravitacionalmente nosso sistema solar. Esses encontros desencadearam uma série de descobertas revolucionárias que transformariam nossa visão dos planetas exteriores. Armadas com uma série de instrumentos sofisticados, as sondas espiaram a atmosfera turbulenta do planeta, revelando a natureza dinâmica e violenta de suas tempestades. O sistema de ciência de imagem, um componente-chave do arsenal da Voyager, capturou detalhes impressionantes da grande mancha vermelha, uma tempestade maior que a própria Terra, e revelou características nunca antes vistas. Mas talvez uma das descobertas mais inesperadas tenha sido a existência do fino sistema de anéis de Júpiter, uma fantasmagórica faixa de poeira e partículas em torno do planeta. Essa descoberta, possibilitada pelo fotopolarímetro da nave, refutou a ideia de que os anéis eram uma característica exclusiva de Saturno. Entre as luas de Júpiter, Io se destacou por seu temperamento ígneo. Observações revelaram um mundo com atividade vulcânica, a primeira vez que tal fenômeno foi observado fora da Terra. Além disso, Io é o corpo mais vulcanicamente ativo do nosso sistema solar, com sua superfície mudando constantemente sob as forças implacáveis de seu interior. Imagens de plumas imponentes e fluxos de lava mudaram nossa compreensão dos processos geológicos no sistema solar. À medida que as Voyagers continuaram sua jornada até Saturno, uma beleza sem precedentes as aguardava. A complexa e intrincada estrutura dos anéis de Saturno surgiu à vista, e as câmeras das sondas capturaram a sutil interação de luz e sombra entre as incontáveis partículas de gelo. Os instrumentos científicos a bordo das espaçonaves, especialmente o sistema de rádio, desempenharam um papel crucial no estudo da composição e da dinâmica dos anéis de Saturno.
Os dados coletados revelaram a estrutura complexa dos anéis, incluindo os misteriosos vãos e trançados, fenômenos cuja formação continua a intrigar os cientistas até hoje. Titã, a maior lua de Saturno, foi outro destaque da missão. Envolta por uma densa atmosfera, Titã era um mundo misterioso, com sua superfície oculta. No entanto, graças à engenhosidade dos instrumentos da Voyager, vislumbres dessa enigmática lua sugerem a presença de lagos de hidrocarbonetos líquidos e um sistema climático complexo, despertando curiosidade e especulação sobre a possibilidade de vida ali. Os encontros da Voyager 1 e da Voyager 2 com Júpiter e Saturno não apenas expandiram nosso conhecimento sobre os gigantes gasosos, mas também abriram novas fronteiras na exploração do sistema solar exterior. Nas regiões frias e distantes do nosso sistema solar, a Voyager 2 partiu para um encontro solitário com Urano, o enigmático gigante de gelo. Este encontro histórico, em janeiro de 1986, ofereceu um vislumbre de um mundo que antes era apenas um ponto azul pálido nos telescópios terrestres. Urano apresentou um enigma para os cientistas com seu eixo inclinado peculiar, quase paralelo ao plano do sistema solar. Essa orientação incomum, com polos que alternam entre banhar-se no Sol e mergulhar em décadas de escuridão, tem um efeito profundo no clima e nas dinâmicas atmosféricas do planeta. À medida que a Voyager 2 se aproximava, seus instrumentos, incluindo a câmera do Sistema de Ciência de Imagem de Ângulo Estreito, começaram a capturar imagens inéditas da atmosfera de Urano e de seu conjunto de luas e anéis. A cor azul pálida de Urano escondia a estrutura complexa da atmosfera, fracas faixas de nuvens e anéis anteriormente invisíveis girando em torno do planeta. Uma das descobertas mais impressionantes foi a natureza do campo magnético de Urano, revelado pelos magnetometros da espaçonave. Ao contrário da Terra, cujo eixo magnético coincide exatamente com o eixo de rotação, o campo magnético de Urano foi encontrado significativamente deslocado e inclinado, sugerindo uma estrutura interna complexa e possivelmente em camadas. Deixando Urano para trás, a Voyager 2 continuou sua jornada rumo a Netuno, o mais distante dos planetas conhecidos. Em agosto de 1989, a humanidade viu Netuno de perto pela primeira vez, um mundo dinâmico e turbulento, no centro do qual estava a grande mancha escura, uma tempestade do tamanho da Terra. A atmosfera de Netuno, fustigada por ventos supersônicos, pinta o retrato de um planeta vivo com desastres climáticos. A espaçonave e seu conjunto de instrumentos investigaram os mistérios desses ventos, capturando o movimento das formações de nuvens e o padrão complexo dos tênues anéis de Netuno. Entre as luas de Netuno, Tritão se destaca por sua órbita retrógrada e superfície geologicamente jovem. As imagens da Voyager 2 de Tritão mostraram uma paisagem congelada pontilhada por geysers que expeliam gás nitrogênio e poeira para o espaço, sugerindo um interior geologicamente ativo. O encontro da Voyager 2 com Urano e Netuno expandiu as fronteiras do nosso conhecimento, revelando a diversidade e o dinamismo dos planetas exteriores. Essas visitas fugazes forneceram um tesouro de dados que continua a influenciar nossa compreensão dos gigantes gelados do Sistema Solar. À medida que se afastava cada vez mais, com recursos limitados, os controladores da missão enfrentaram a difícil decisão de quais instrumentos deveriam permanecer operacionais para prolongar a vida útil da missão. Sistemas não essenciais, incluindo a câmera, foram programados para serem desligados permanentemente. Mas, em um momento que exemplificou o espírito humano de exploração e reflexão, o astrônomo Carl Sagan propôs uma ideia ousada. Antes que a câmera se silenciasse para sempre, ele sugeriu que a Voyager 1 tirasse uma última foto da Terra, um retrato de despedida de nosso planeta natal a partir dos confins do Sistema Solar. Em 13 de fevereiro de 1990, a espaçonave ativou suas câmeras por 3 horas. A plataforma científica da espaçonave então tirou uma série de imagens a uma distância de cerca de 6 bilhões de quilômetros, que mais tarde seriam combinadas em um mosaico do Sistema Solar. Entre as inúmeras conquistas científicas, foi o olhar da Voyager 1 para seu planeta natal que capturou a imaginação coletiva da humanidade. Aquele pálido ponto azul é um testemunho da nossa insignificância na vastidão do espaço e um lembrete comovente de nossa responsabilidade compartilhada de preservar e proteger o único lar que já conhecemos. A Voyager 1 e a Voyager 2 embarcaram em uma odisseia que se estende além dos limites da percepção humana.
Elas viajaram para além das fronteiras do nosso sistema solar, atravessando os vastos territórios inexplorados do espaço interestelar. Essa passagem monumental marcou a primeira vez que a humanidade viajou além da heliopausa, o limite onde a influência do Sol se enfraquece e os mistérios do cosmos são plenamente revelados. A heliopausa é a fronteira extrema da zona ou domínio solar, onde o vento solar, uma corrente de partículas carregadas emanadas do Sol, encontra o meio interestelar, a matéria que preenche o espaço entre as estrelas em nossa galáxia. Nesse limite, a pressão externa do vento solar é equilibrada pela pressão interna do gás e dos campos magnéticos interestelares, criando uma região turbulenta que marca o fim da influência do Sol. Quando a Voyager 1 se aproximou desse limite em agosto de 2012, tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a cruzar para o espaço interestelar, fornecendo aos cientistas medições diretas da fronteira pela primeira vez. Mesmo com os instrumentos a bordo da espaçonave desenvolvidos nos anos 1970, eles continuaram a transmitir dados inestimáveis para a Terra, registrando uma súbita diminuição nas partículas do vento solar e um aumento correspondente nos raios cósmicos de alta energia vindos de fora do nosso sistema solar, revelando cada vez mais a história do nosso universo. A jornada da Voyager além do nosso sistema solar não apenas expandiu nossa compreensão do universo, mas também abriu caminho para futuras empreitadas na incessante busca pela exploração espacial. Seu legado está capturado na imensa quantidade de dados sobre os planetas exteriores, suas luas e a heliosfera, e continua a ser um marco para a pesquisa científica, influenciando o estudo de campos que vão desde a planetologia até a astrofísica. Essas missões forneceram insights sobre a dinâmica das atmosferas planetárias, a estrutura dos anéis e a natureza dos campos magnéticos, preparando o terreno para missões subsequentes. No espírito da viagem pioneira da Voyager, missões posteriores foram projetadas para aprofundar os mistérios desvendados pelas espaçonaves gêmeas. Por exemplo, a missão Cassini-Huygens expandiu nosso conhecimento sobre Saturno, analisando profundamente os anéis, luas e atmosfera do planeta. Da mesma forma, a missão Juno explorou abaixo das nuvens de Júpiter, revelando os segredos de sua estrutura interna e campo magnético. Olhando para o futuro, a comunidade científica clama por missões dedicadas a Urano e Netuno. Essas missões propostas visam um estudo abrangente dos gigantes gelados, explorando suas atmosferas únicas, sistemas de anéis complexos e luas diversas. Tais estudos não apenas aprimorarão nosso entendimento desses planetas enigmáticos, mas também lançarão luz sobre a formação e evolução do sistema solar. Entre os inúmeros instrumentos científicos e tecnologias revolucionárias a bordo das espaçonaves Voyager, há uma mensagem, não para nós, mas para o desconhecido, para o futuro, ou talvez para outros habitantes do espaço. Essa mensagem é o disco de ouro, um disco de cobre banhado a ouro de 12 polegadas no qual estão gravados sons, imagens, músicas e saudações da Terra. O disco de ouro serve como uma cápsula do tempo, um retrato da humanidade do nosso planeta no final do século XX. Seu conteúdo foi cuidadosamente selecionado para mostrar a diversidade da vida e cultura na Terra, desde os sons da natureza, como o canto dos pássaros e o som do oceano, até músicas de diferentes culturas e eras, incluindo Bach, Beethoven e músicas tradicionais de várias partes do mundo. As decisões sobre o conteúdo do disco de ouro foram guiadas pelo desejo de apresentar uma imagem abrangente da Terra e da humanidade. A equipe, liderada por Carl Sagan, refletiu muito sobre a inclusão de conteúdos que não apenas transmitissem a complexidade e a beleza da vida na Terra, mas também revelassem conceitos científicos fundamentais, como a estrutura do DNA e a localização do nosso planeta no sistema solar. A capa do disco de ouro é decorada com instruções simbólicas, a linguagem universal da ciência e da matemática, projetadas para mostrar aos potenciais alienígenas como decifrar o disco. Esses símbolos explicam a origem do disco e fornecem instruções sobre como reproduzir o conteúdo de áudio, garantindo que a mensagem seja compreendida por todo o espaço, transcendendo barreiras linguísticas e culturais. O disco é um testemunho da esperança e do desejo da humanidade de contato, comunicação e conexão, não apenas com nossas futuras gerações, mas talvez com outros seres que um dia encontrem esta garrafa lançada no oceano cósmico, carregando uma mensagem de um pequeno mundo distante cheio de vida e sonhos. À medida que a Voyager 1 e a Voyager 2 continuam sua silenciosa odisseia nas profundezas do espaço interestelar,
a tarefa de manter contato com esses exploradores distantes se torna cada vez mais difícil. Bilhões de quilômetros da Terra, os fracos sinais transmitidos pelas espaçonaves levam mais de 22 horas para atravessar a vastidão cósmica, chegando como sussurros do vazio. A Deep Space Network, uma rede de gigantescas antenas de rádio espalhadas pelo globo, serve como os ouvidos da Terra, escutando atentamente esses sinais frágeis. À medida que as espaçonaves viajam para mais longe, a engenhosidade e a visão dos engenheiros que as projetaram e construíram se tornam cada vez mais evidentes. A longevidade e o sucesso das missões podem ser atribuídos a uma incrível façanha de engenharia. Originalmente projetadas para durar apenas 5 anos, as espaçonaves superaram sua expectativa de vida muitas vezes, graças a sistemas redundantes, construção robusta e o uso de geradores termoelétricos de radioisótopos, RTGS, para a geração de energia. Esses RTGS convertem o calor gerado pelo decaimento do plutônio 238 em eletricidade, que alimenta os instrumentos e sistemas de comunicação das espaçonaves. À medida que a potência dos RTGS diminui, os controladores da missão enfrentam decisões difíceis sobre quais instrumentos devem continuar operando. Essa gestão cuidadosa dos recursos limitados garante que os instrumentos científicos mais importantes permaneçam operacionais pelo maior tempo possível, continuando a coletar dados inestimáveis nas fronteiras do espaço. Olhando para o futuro, espera-se que as Voyagers continuem sua jornada silenciosa muito depois que seus últimos instrumentos forem desligados. Impulsionadas pelo momento de seu lançamento inicial e assistências gravitacionais, elas vagarão como emissárias da Terra, talvez por bilhões de anos. A ideia de que essas espaçonaves podem um dia ser a única evidência remanescente da existência da humanidade, carregando os discos de ouro no oceano cósmico, é uma noção poética. A fronteira final para a Voyager não é marcada por um limite físico, mas pela nossa capacidade de comunicar através das vastas distâncias cósmicas. Mas, mesmo quando as espaçonaves desaparecerem no silêncio, seu legado continuará vivo, um testemunho da curiosidade humana e do desejo insaciável de explorar o desconhecido. Nas profundezas sombrias do nosso sistema solar, muito além do último gigante gasoso conhecido, está um mundo envolto em mistério e intriga. Plutão. Uma vez considerado o 9º planeta, ele agora ocupa uma categoria separada, no centro de debates acalorados e curiosidade científica. Por décadas, Plutão permaneceu como um borrão de luz em nossos telescópios mais poderosos, um ponto distante no limite da nossa visão, um mundo à espera de ser descoberto, guardando seus segredos nas frias e escuras profundezas do espaço. No início do século XXI, uma missão sem precedentes e ambiciosa começou. A espaçonave New Horizons embarcou em uma jornada de bilhões de milhas para explorar as fronteiras geladas de Plutão. O que foi descoberto era surpreendente em sua diversidade, de montanhas de gelo imponentes, enormes geleiras de nitrogênio e a lendária região em formato de coração, Tombaugh Regio. Um objeto tão grande que pode ser visto do espaço. Mas essas descobertas são apenas o começo. Junte-se a nós enquanto viajamos juntos para as profundezas geladas do Sistema Solar Exterior, onde um planeta anão aguarda ansiosamente para nos contar sua história. No início do século XX, a busca por um 9º planeta, o misterioso Planeta X, dominava o mundo da astronomia. A busca não era apenas para adicionar mais um nome à lista de planetas, tratava-se de compreender as forças invisíveis que moldavam as órbitas dos corpos celestes conhecidos ao nosso redor. No centro dessa busca estava o Observatório Lowell, em Flagstaff, Arizona, onde um jovem astrônomo chamado Clyde Tombaugh embarcou em uma jornada meticulosa pelo espaço. Armado com um telescópio e placas fotográficas, Tombaugh começou a examinar o céu noturno centímetro por centímetro em busca de um planeta esquivo que escapava à detecção. Numa noite de fevereiro de 1930, o trabalho diligente de Tombaugh deu frutos. Entre as incontáveis estrelas, ele avistou um objeto em movimento, um minúsculo ponto de luz diferente de qualquer outra coisa que ele havia observado. Era Plutão, um mundo distante nomeado em homenagem ao deus romano do submundo, uma descoberta que mudaria os limites do nosso sistema solar. Com o passar das décadas, o telescópio espacial Hubble nos aproximou de Plutão como nunca antes. Lançado em órbita em 1990,
A poderosa lente do Hubble atravessou o véu da distância que nos separava do sistema solar exterior. As primeiras imagens de Plutão foram uma revelação, transformando o planeta anão distante de um mero ponto luminoso em um mundo com características distintas. Essas imagens fornecidas pelo Hubble formaram a base para estudos mais detalhados, revelando uma superfície complexa marcada por variações de brilho e cor, sugerindo um mundo dinâmico aguardando para ser explorado. Uma odisseia de descoberta que começou com um único ponto piscante em uma placa fotográfica nos trouxe ao limiar de uma nova fronteira. Plutão. Uma vez uma simples curiosidade nos limites do nosso sistema solar, estava prestes a revelar seus segredos por meio de uma busca incessante por conhecimento e um espírito indomável de exploração. 5, 4, 3, 2, 1. Temos ignição e decolagem da espaçonave New Horizons da NASA, em uma jornada de uma década para visitar Plutão. Em janeiro de 2006, a humanidade embarcou em outra de suas jornadas mais ambiciosas. A New Horizons, uma espaçonave não maior do que um piano de cauda, estava pronta para atravessar o vasto vazio do espaço, rumo a um mundo que mal havia sido visto por olhos humanos. Sua missão era desvendar os segredos de Plutão, um misterioso planeta anão nos confins do nosso sistema solar. Quando a New Horizons subiu aos céus, ela carregava as aspirações de inúmeras pessoas que haviam dedicado anos àquele momento. A jornada foi um verdadeiro maratona cósmica, durando quase uma década e mais de 3 bilhões de milhas. Com precisão, ela traçou um caminho pelo vazio, guiada pelas assistências gravitacionais dos corpos celestes em seu percurso. Em 2015, após 9 longos anos, quando a New Horizons se aproximou de seu distante destino, o mundo inteiro assistiu com grande expectativa. As primeiras imagens foram simplesmente revolucionárias. Plutão, que antes era apenas um ponto de luz até mesmo nos telescópios mais poderosos, agora parecia como um mundo de montanhas, vales e planícies. A paisagem que surgiu era surpreendentemente variada. Montanhas de gelo, algumas tão altas quanto as montanhas rochosas, erguiam-se orgulhosamente na superfície, seus picos cobertos por uma camada de neve de metano. Sputnik Planitia, uma planície de gelo de nitrogênio, se estendia por todo o planeta anão, com sua superfície marcada por um padrão complexo de cristas e depressões. Entre as descobertas mais impressionantes estavam os sinais de atividade geológica. Plutão, há muito tempo considerado uma relíquia congelada dos primórdios do Sistema Solar, revelou-se um planeta vivo. Geleiras de gelo de nitrogênio fluíam lentamente pela paisagem, e indícios de criovulcões indicavam que este mundo distante não era tão inativo quanto se pensava. O salto da New Horizons para o desconhecido preencheu a lacuna entre suposições e realidade. Plutão não era mais apenas um ponto de luz em nossos telescópios, era um mundo dinâmico, cheio de surpresas e beleza, esperando na borda do nosso sistema solar. Esse foi apenas o início de um novo capítulo em nossa compreensão do cosmos. A vasta extensão das paisagens acidentadas de Plutão abriga uma de suas características mais hipnotizantes, a Sputnik Planitia. Essa enorme geleira em forma de coração não é apenas um marco visual impressionante, é um fenômeno geológico que mudou nossa forma de pensar sobre esse mundo distante. A origem da Sputnik Planitia é uma história de forças cósmicas. Essa vasta bacia, que se estende por mais de 1000 quilômetros, acredita-se ter sido formada pelo impacto de um corpo celeste massivo, um evento que alterou a superfície de Plutão e possivelmente toda a sua geologia. A bacia foi preenchida com diversos tipos de gelo, principalmente nitrogênio, criando uma planície lisa e reflexiva que contrasta nitidamente com a topografia ao redor. A superfície da Sputnik Planitia é marcada por células de convecção complexas, cada uma do tamanho de um país da Terra. Essas células são a manifestação superficial de gelo em movimento lento, girando e fluindo em resposta ao calor fraco vindo do interior de Plutão. Esse processo, semelhante ao movimento de uma lâmpada de lava, mostra que Plutão está longe de ser o mundo inerte e congelado que imaginávamos. Mais mistérios estão escondidos sob a fachada gelada da Sputnik Planitia. A distribuição uniforme de massa nesta região, obtida a partir de medições da espaçonave, sugere a presença de uma camada mais densa sob o gelo. Os cientistas especulam que isso pode ser um oceano subterrâneo,
possivelmente contendo água líquida isolada pela crosta de gelo acima. Entre outras descobertas, os cientistas também encontraram evidências de que Plutão tem uma atmosfera pairando acima de sua superfície gelada. É tão fina e frágil quanto uma atmosfera pode ser nas bordas frias do Sistema Solar, composta principalmente de nitrogênio com traços de metano e monóxido de carbono. Esse véu tênue oferece pistas para compreender os processos mais misteriosos do planeta. A estrutura da atmosfera de Plutão não correspondia às expectativas iniciais. Quando a New Horizons passou por Plutão, descobriu uma atmosfera que se estendia por centenas de quilômetros acima da superfície, muito mais extensa do que se esperava. Essa camada atmosférica fina é estratificada e possui uma complexa interação de gases que espalham e refratam a luz solar, criando um tom azul hipnotizante que lembra o céu da Terra. Como a jornada de Plutão ao redor do Sol é diferente de qualquer outro planeta em nosso sistema solar, com um período orbital inimaginável de 248 anos terrestres, cada estação em Plutão pode durar décadas. Sua trajetória é marcadamente elíptica. Plutão fica muito mais próximo do Sol no periélio do que no afélio, e seu eixo é inclinado em um ângulo de 120 graus, resultando em variações sazonais extremas em sua superfície. À medida que Plutão se aproxima de seu periélio, o calor do distante Sol, embora fraco, é suficiente para causar uma transformação notável. Os gelos de nitrogênio, metano e monóxido de carbono da superfície começam a sublimar, um processo pelo qual esses gelos passam do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido intermediário. Essa sublimação é mais pronunciada nas regiões expostas aos fracos, mais constantes, raios do Sol, resultando em um aumento na pressão atmosférica à medida que os gases anteriormente presos no gelo são liberados. Esse degelo atmosférico torna a atmosfera de Plutão mais densa durante esses períodos mais quentes. A atmosfera se expande, elevando-se centenas de quilômetros acima da superfície, muito mais do que nos períodos mais frios. Essa expansão é desigual e é influenciada pela topografia de Plutão e pela composição de seu gelo, criando um sistema atmosférico complexo e dinâmico. À medida que Plutão continua sua longa jornada, afastando-se do Sol e se dirigindo para partes mais distantes de sua órbita, sua atmosfera passa por uma mudança dramática. Os gases que uma vez espessaram a atmosfera agora estão esfriando e se condensando, caindo de volta à superfície como uma fina neve de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Esse processo cíclico de sublimação e condensação é uma característica definidora do clima de Plutão, alterando sua superfície ao longo dos séculos. A dança de gelo e vapor que se desenrola ao longo do longo ano de Plutão pinta o retrato de um mundo em constante movimento. Longe de ser um deserto congelado e estático, a superfície de Plutão é um ambiente dinâmico, um lembrete da natureza ativa e em constante mudança mesmo dos membros mais distantes do nosso sistema solar. Outra descoberta empolgante sobre a atmosfera de Plutão é sua taxa de escape. Ao contrário dos fortes campos magnéticos e da força gravitacional que protegem as atmosferas dos planetas maiores, a fraca gravidade de Plutão permite que grande parte de sua atmosfera escape para o espaço. Esse escape atmosférico contribui para a cauda de gás ionizado, uma trilha invisível, semelhante à de um cometa, que Plutão deixa para trás enquanto orbita o Sol. Esse vazamento não é um fluxo suave constante, mas uma interação complexa com o vento solar, uma corrente de partículas carregadas que emana do Sol. Essas partículas colidem com os gases atmosféricos em fuga, criando um ambiente dinâmico e em constante mudança ao redor de Plutão, uma minúscula magnetosfera onde o drama das forças solares e planetárias se desenrola. Da atmosfera dinâmica e clima único de Plutão, nos voltamos para sua maior lua, Caronte, e descobrimos relações e paisagens que desafiam a própria definição de corpos celestes das partes mais distantes do nosso sistema solar. Caronte, o maior satélite de Plutão, orbita em movimento sincronizado com ele. Descoberto em 1978, este corpo celeste revelou ser mais do que apenas um satélite. É um mundo cheio de maravilhas geológicas e com uma história única, entrelaçada com a de Plutão. Quando a New Horizons passou por Caronte, revelou uma paisagem de cânions tão profundos e largos que poderiam facilmente engolir partes do Grand Canyon da Terra. Essas fendas se estendem pela superfície do satélite, contando uma história de convulsões geológicas.
Montanhas que se erguem dramaticamente contra a superfície lunar revelam uma história dinâmica, com seus picos projetando longas sombras sobre os vales abaixo. As origens da topografia dramática de Caronte estão em seu passado, marcado por processos internos e possivelmente por atividade criovulcânica. À medida que Caronte esfriou e se contraiu ao longo de milhões de anos, sua crosta se partiu, resultando em vastos cânions. Ao mesmo tempo, montanhas podem ter se formado a partir de atividade tectônica. À medida que a superfície da Lua flexionava e se rompia, empurrando algumas áreas para cima e erguendo picos. A interação entre Plutão e Caronte é uma espécie de balé gravitacional no qual ambos os corpos estão travados em uma órbita sincronizada. Isso significa que Caronte sempre mostra o mesmo lado para Plutão e vice-versa, um fenômeno conhecido como acoplamento de maré. Ao contrário da maioria das luas, que orbitam em torno de seus planetas, Plutão e Caronte orbitam em torno de um ponto no espaço entre eles, conhecido como baricentro. Essa disposição única desafia as definições convencionais de planetas e luas, sugerindo um sistema binário onde ambos os corpos são parceiros em seu tândem celestial. Essa parceria gravitacional se estende além de Plutão e Caronte, afetando as órbitas das luas menores de Plutão, STYX, Nix, Kerberos e Hidra. A presença de Caronte estabiliza esses satélites menores, mantendo o equilíbrio complexo do sistema. A dinâmica desse mini-sistema solar nos oferece informações valiosas sobre as interações gravitacionais que moldam as órbitas dos corpos celestes em todo o universo. Localizado no vasto domínio do cinturão de Kuiper, Plutão se ergue como um sentinela na borda do nosso sistema solar. Essa região, um vasto aglomerado de corpos gelados que se estende além da órbita de Netuno, é uma relíquia do início do sistema solar e guarda as chaves para a compreensão da formação e evolução do nosso bairro cósmico. Plutão, antes considerado o nono planeta, encontrou seus parentes entre os inúmeros objetos do cinturão de Kuiper, Cabeus, desde planetas anões como Almea e Makemake até corpos menores e menos conhecidos. Cada KBO tem sua própria história que contribui para a compreensão do sistema solar. A paisagem variada de Plutão, desde as planícies de gelo de nitrogênio até as montanhas imponentes e atmosferas dinâmicas, reflete a complexidade e diversidade do cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper é uma janela para o passado, um arquivo congelado do nascimento do sistema solar. Os objetos que o compõem, incluindo Plutão, são remanescentes da época de formação dos planetas, intocados pelo calor do Sol. Sua composição, gelo misturado com rocha, oferece informações sobre os materiais que abundavam no início do sistema solar e nos permite entender os processos que levaram ao nascimento dos planetas. Explorar Plutão e seus vizinhos no cinturão de Kuiper tem implicações de longo alcance para nossa compreensão do sistema solar. Cada missão, como o sobrevoo da New Horizons por Plutão e a Harcourt, remove camadas de mistério, revelando as condições e processos que prevaleceram no sistema solar exterior bilhões de anos atrás. Essas missões nos obrigam a reconsiderar a dinâmica da formação planetária e os limites entre planetas e corpos celestes menores. A posição de Plutão no cinturão de Kuiper enfatiza a interconexão dos corpos celestes, desde o menor pedaço de gelo até o maior gigante gasoso. A dinâmica do cinturão de Kuiper, com suas ressonâncias e interações orbitais, influencia a estabilidade e a evolução do sistema solar exterior, moldando as trajetórias dos cometas e afetando o ambiente de Netuno. No entanto, a exploração da New Horizons não terminou aí. Após seu histórico sobrevoo de Plutão, ela seguiu em direção a Harcourt, um objeto do cinturão de Kuiper, encontrando-o em 1º de janeiro de 2019, marcando o próximo marco na exploração espacial. A Harcourt, que se assemelha a um boneco de neve de barro, demonstrou a fusão suave de dois objetos primordiais, oferecendo uma visão sem precedentes dos blocos de construção do sistema solar primitivo. A história da formação de Harcourt é um testemunho dos processos lentos e suaves que dominaram as regiões externas do sistema solar inicial. O lobo maior, chamado Venu, não é uma única formação, mas um aglomerado de uma dúzia de rochas, cada uma com mais de 5 quilômetros de largura, agrupadas ao redor de uma placa central. Esse aglomerado refuta noções anteriores de colisões de alta velocidade na formação planetária, sugerindo em vez disso uma fusão gradual a velocidades de menos de 4 metros por segundo. Essa interação intrincada entre dois lobos,
perdendo o momento angular e se fundindo suavemente. Forma uma imagem de um cosmos paciente, onde os blocos de construção dos planetas se unem em um ciclo celestial de gravidade e tempo. Olhando para o futuro, o horizonte da exploração do Sistema Solar está repleto de conceitos potenciais para futuras missões New Horizons, já alimentando a imaginação de cientistas e engenheiros. Um desses conceitos visualiza um orbitador capaz de mapear a superfície de Plutão com uma resolução sem precedentes, penetrando nos mistérios de seus pequenos satélites e até mesmo explorando as regiões de escuridão eterna, envoltas pela inclinação axial de Plutão. O projeto, inspirado pelo legado da Cassini, propõe usar a gravidade de Caronte para criar trajetórias orbitais complexas ao redor de Plutão, permitindo um estudo abrangente do planeta anão e seus satélites. Essas missões poderiam utilizar propulsão elétrica, replicando o sucesso da missão Dawn da NASA, e potencialmente ir além do sistema de Plutão para explorar novas fronteiras no cinturão de Kuiper. Novas tecnologias. Como propulsores de fusão direta, prometem impulsionar futuras espaçonaves para os confins do Sistema Solar com velocidade e eficiência sem precedentes. Um relatório intitulado Ao Orbitador e Lander de Plutão habilitados por fusão A do Programa Conceitos Inovadores Avançados da NASA, ENIAC, descreve uma missão a Plutão com um propulsor de fusão direta. Usando um reator de fusão, um orbitador de 1.000 kg e um módulo de aterrissagem poderiam alcançar Plutão em apenas 4 anos, mais do que o dobro da velocidade da New Horizons. Esses promissores sistemas de propulsão poderiam reduzir significativamente o tempo de viagem, abrindo novas páginas na exploração dos mundos distantes das fronteiras do nosso sistema solar. À medida que atravessamos a vastidão do espaço, explorando mundos distantes e desvendando os segredos que eles guardam, nossa compreensão do cosmos continua a evoluir. A história de Plutão, desde sua descoberta até os dias de hoje, é o lembrete vívido da natureza dinâmica da ciência e de nossas tentativas de categorizar o universo ao nosso redor. A interação orbital única de Plutão com Netuno adiciona outra camada à sua história fascinante. Durante sua órbita de 248 anos ao redor do Sol, Plutão parece estar mais próximo do Sol do que Netuno por um breve período, desafiando a visão de sua posição como um nono planeta. Esse cruzamento de órbitas, quando Plutão e Netuno trocam de lugar, ocorre por causa da trajetória elíptica da órbita de Plutão e sua inclinação em relação ao plano do Sistema Solar. Apesar dessa mudança temporária, a trajetória geral de Plutão garante que não há risco de colisão com Netuno, graças à sua ressonância orbital mútua. O longo debate sobre o status planetário de Plutão há muito tempo gera discussões e controvérsias que vão muito além da comunidade astronômica. Em 2006, a União Astronômica Internacional revisou a definição de planeta no nosso sistema solar, o que levou à reclassificação de Plutão como planeta anão. Esse momento não foi apenas um ponto de virada para Plutão, mas também um catalisador para a reclassificação de corpos celestes. A história de Plutão está intimamente ligada ao cinturão de Kuiper, uma região repleta de objetos que borram as fronteiras entre planetas, luas e corpos menores. Estudar Plutão e seus vizinhos nos faz refletir sobre a vasta gama de características que os corpos celestes podem possuir, desde suas atmosferas e geologias até suas órbitas e interações. No grande quadro do cosmos, cada fio do menor asteroide ao maior gigante gasoso desempenha um papel crítico na história do nosso sistema solar. À medida que estamos à beira de novas explorações, o legado de Plutão e o conhecimento obtido no cinturão de Kuiper servem como faróis nos guiando para uma compreensão mais profunda de nosso lugar no universo. Repensar nosso bairro cósmico não se trata apenas dos rótulos que colocamos nele, mas de abraçar a diversidade e complexidade do universo. Na vasta e silenciosa extensão do nosso sistema solar, além do brilho familiar de Netuno, rumores de uma presença invisível vêm agitando os astrônomos há alguns anos. Essa força misteriosa não vista, mas inegável, estende o próprio tecido do nosso bairro cósmico, dobrando os caminhos de objetos distantes com seu aperto invisível. Aqui, nas profundezas sombrias do espaço, onde o calor do Sol mal alcança, reside um mistério que intriga as mentes mais brilhantes. O mundo hipotético, conhecido apenas como Planeta 9, cuja existência pode ser determinada não pela observação direta, mas apenas pela sutil interação de objetos transnetunianos realizando um movimento orbital complexo. Poderia haver um planeta errante,
envolto na escuridão do espaço, exercendo sua influência à distância? Um mundo que desafia nossa compreensão e questiona os limites do que sabemos sobre nosso sistema solar? Junte-se a nós enquanto reunimos pistas espalhadas nos confins do sistema solar em busca de um planeta que até agora escapou de nossa vista. No início dos anos 1990, as regiões externas do nosso sistema solar começaram a revelar seus segredos. Astrônomos descobriram uma região repleta de corpos gelados, agora conhecida como Cinturão de Kuiper. Essa descoberta marcou o início de um novo capítulo em nossa jornada cósmica, expandindo nossa compreensão dos limites do sistema solar. Entre esses vagantes distantes estava Plutão, por muito tempo considerado o nono planeta, ostentando orgulhosamente esse título desde sua descoberta em 1930. Mas à medida que o Cinturão de Kuiper revelou seus tesouros, o status de Plutão começou a ser questionado. A descoberta de objetos como Eris, que rivalizavam e até superavam Plutão em tamanho, gerou um debate que abalou os alicerces da classificação planetária. Em 2006, a União Astronômica Internacional se deparou com uma situação não resolvida: o que define um planeta? A resposta a essa pergunta levou a uma decisão controversa que rebaixou Plutão a planeta anão. Essa decisão, recebida tanto com aprovação quanto com oposição, varreu a comunidade astronômica e o público, redefinindo a maneira como pensamos sobre o sistema solar. Nessa controvérsia cósmica, porém, foram semeadas as sementes de um novo mistério. As órbitas peculiares de alguns objetos do Cinturão de Kuiper, incluindo Sedna, então recém-descoberto, sugeriam uma influência invisível das sombras guiando esses corpos gelados. Poderia ser que outro planeta, escondido na vastidão do espaço, tenha criado a arquitetura do sistema solar exterior? Essa questão acendeu a imaginação de astrônomos como Mike Brown e Konstantin Batygin, que se propuseram a encontrar a verdade. Sua jornada os levou a especular sobre a existência do Planeta 9, um mundo hipotético escondido além de Netuno, cuja presença é sinalizada apenas pela interação dos membros mais distantes do Cinturão de Kuiper. Um novo planeta, emergindo do coração da controvérsia, aguarda ser descoberto à medida que ultrapassamos os limites familiares do sistema solar interno. Um reino de corpos gelados e órbitas distantes se abre diante de nós. Aqui, nas regiões frias e escuras além de Netuno, reside um enigma que tem cativado os astrônomos por anos. É o Cinturão de Kuiper, um vasto anel de detritos deixados pela formação do sistema solar. Entre esses vagantes celestiais, um grupo separado exibe um comportamento peculiar que contradiz as normas esperadas da mecânica orbital. Esses são os TNs destacados, objetos transnetunianos, cujas órbitas estão livres da influência gravitacional de Netuno, e os objetos transnetunianos extremos, ETNs, cujas órbitas são tão excêntricas que parecem estar amarradas a alguma força invisível. O que poderia ser o arquiteto desse comportamento incomum? A resposta pode estar nas anomalias gravitacionais que permeiam essa região distante. Essas anomalias, sutis mais profundas, indicam a presença de um objeto massivo cujo puxão gravitacional molda as órbitas desses objetos distantes. Os TNs destacados, cujas órbitas parecem não ser afetadas por Netuno, sugerem uma perturbação na harmonia gravitacional do sistema solar exterior. Enquanto isso, os ETNs, com suas órbitas extremas, pintam um quadro de interação cósmica guiada por uma força oculta. A busca para entender esses mistérios gravitacionais levou os pesquisadores a formular a hipótese da existência do Planeta 9, um mundo hipotético cuja massa e órbita poderiam explicar essas anomalias. Ao mapear cuidadosamente as órbitas desses misteriosos objetos, os cientistas começaram a juntar as peças sobre a possível localização e características desse planeta invisível. Na tranquila harmonia do nosso sistema solar, cada planeta desempenha seu papel, orbitando ao redor do Sol em um ritmo que dura séculos. Mas, além desse ritmo familiar, paira uma figura sombria, um participante silencioso cuja presença é sentida, mas não vista. Vamos dar uma olhada mais de perto na hipótese do Planeta 9. Em 2014, os astrônomos Chad Trujillo e Scott S. Shepard notaram uma intrigante semelhança entre as órbitas de Sedna.
2012 VP113 e vários outros ETNs, objetos transneptunianos extremos, um fenômeno muito incomum para ser uma mera coincidência. Trujillo e Shepard fizeram uma sugestão ousada, que a existência de um planeta desconhecido cuja órbita é um círculo perfeito entre 200 e 300 unidades astronômicas do Sol. Alguns anos depois, em 2016, Mike Brown e Konstantin Batygin embarcaram em uma jornada intelectual, mergulhando nos mistérios do sistema solar exterior para desenvolver essa hipótese. Por meio de análises cuidadosas e modelagem computacional, Brown e Batygin uniram anomalias gravitacionais previamente encontradas que indicavam a existência de um planeta massivo e invisível. Esse mundo hipotético, na opinião deles, poderia ser a chave para desvendar a dinâmica especial da parte externa do sistema solar. À medida que sua pesquisa progredia, também avançava a compreensão das características potenciais do planeta 9. Inicialmente, acreditava-se que sua massa fosse 10 vezes a da Terra, mas pesquisas posteriores revelaram que sua massa era um pouco menor. Embora ainda significativa, cerca de 5 ou 6 massas terrestres. Essa revisão pintou um quadro de um planeta poderoso o suficiente para controlar as órbitas de objetos distantes, mas esquivo o suficiente para permanecer oculto dos nossos telescópios mais poderosos. A influência desse planeta hipotético se estende muito além de sua vizinhança imediata. Sua força gravitacional pode explicar o agrupamento das órbitas dos TNs, objetos transneptunianos, separados e as trajetórias extremas dos ETNs, tecendo um quadro complexo da mecânica celeste. A hipótese do planeta 9 desencadeou uma onda de pesquisas científicas, e astrônomos de todo o mundo se juntaram à busca por esse vizinho esquivo. A busca pelo planeta 9 é uma jornada repleta de dificuldades, um testemunho tanto da vastidão do universo quanto das limitações de nossas capacidades tecnológicas atuais. Sua órbita distante, presumivelmente enorme e elíptica, o leva pelos confins do nosso sistema. Essa região, onde a luz do Sol mal chega, envolve o planeta em total escuridão. Essa distância apresenta um grande problema, pois a posição potencial do planeta pode abranger vastas porções do céu, exigindo buscas extensas e focadas que cubram essas extensões celestes em detalhes meticulosos. É algo semelhante a tentar encontrar uma agulha em um palheiro astronômico. Além disso, devido à sua distância do Sol, a temperatura da superfície do planeta é extremamente baixa, o que significa que ele emite pouca radiação térmica, dificultando a detecção por infravermelho. A falta de luz emitida e refletida é agravada pelo brilho de estrelas distantes e pelos inúmeros objetos cósmicos que preenchem o céu, cada um competindo pela atenção dos nossos telescópios. Entre outras dificuldades, a natureza da busca é complicada pelo enorme período orbital do planeta, que se acredita ser de milhares de anos. Como o movimento do planeta pelo céu é imperceptivelmente lento de nossa perspectiva terrestre, mesmo após uma década, a posição do planeta 9 no espaço terá mudado apenas ligeiramente, tornando qualquer tentativa de observar seu movimento no curto prazo praticamente impossível. Esse ritmo lento de movimento significa que métodos tradicionais de detecção de planetas, como a observação de seu trânsito ou movimento em relação ao fundo estelar, não são viáveis. No entanto, na busca implacável, os astrônomos utilizam uma série de técnicas e instrumentos sofisticados, desde telescópios terrestres equipados com ótica adaptativa avançada até observatórios espaciais que evitam as distorções atmosféricas da Terra, sendo empregados na busca pelo planeta 9. Os astrônomos tiveram que ir além dos métodos tradicionais de observação, levando ao desenvolvimento de várias abordagens inovadoras destinadas a refinar a localização do planeta esquivo. Uma das abordagens propostas envolve luas potenciais que podem orbitar o planeta 9. Dada a sua considerável massa, é concebível que ele possa ter capturado uma ou mais luas durante sua longa jornada pelo sistema solar. O conceito é baseado no processo de aquecimento por maré. Um fenômeno em que a interação gravitacional entre um planeta e sua lua faz com que calor interno seja liberado dentro da lua, potencialmente tornando-a mais quente que o próprio planeta. É isso que permite que os satélites Europa e Encélado tenham oceanos subsuperficiais líquidos e também provoca intensa atividade vulcânica em Io. Esse aquecimento interno pode fazer com que as luas emitam radiação infravermelha de maneira mais perceptível do que o próprio planeta 9, fornecendo um caminho indireto, mas promissor, para sua detecção.
Outro método inovador envolve o rastreamento das trajetórias de asteroides interestelares que passam pelo nosso sistema solar. Esses objetos de alta velocidade, vindos de regiões fora do nosso sistema solar, poderiam ser potencialmente afetados pela força gravitacional do planeta 9. Ao rastrear meticulosamente as trajetórias desses asteroides, os astrônomos podem inferir a presença e a localização de um planeta a partir dos sutis puxões gravitacionais que ele exerce sobre os corpos que passam. Esse método foi demonstrado ao estudar o asteroide interestelar Oumuamua, cujo caminho através do nosso sistema solar pode ter sido ligeiramente alterado por um objeto tão massivo. As trajetórias de espaçonaves que passam pelo sistema solar exterior também podem fornecer informações valiosas. Assim como os asteroides, quando as espaçonaves percorrem vastas distâncias entre os planetas, suas trajetórias são sutilmente influenciadas pelas forças gravitacionais que encontram. Ao analisar os dados de rastreamento precisos dessas missões, os cientistas podem detectar anomalias gravitacionais não explicadas que podem indicar a presença do planeta 9. Esse método exige o acúmulo de vastas quantidades de dados ao longo de longos períodos, pois os efeitos gravitacionais são incrivelmente sutis. No entanto, os resultados podem ser muito significativos e podem justificar o tempo investido. Mover-se da observação direta para a detecção indireta através da influência de um planeta em seu ambiente pode ser a chave para desvendar um dos maiores mistérios de nosso vizinho cósmico. A busca pelo planeta 9 também gerou muitas teorias e especulações sobre a verdadeira natureza desse objeto elusivo. Entre as mais intrigantes estão as hipóteses de que o planeta 9 poderia ser um buraco negro primordial ou um aglomerado denso de matéria escura, cada uma representando uma mudança radical em relação à visão tradicional de um planeta. A ideia de que o planeta 9 poderia ser um buraco negro primordial introduz uma reviravolta inesperada à narrativa. Ao contrário dos buracos negros estelares formados pelo colapso de estrelas massivas, os buracos negros primordiais são teoricamente originários de um ambiente de alta densidade logo após o Big Bang. Esses objetos hipotéticos podem ter o tamanho de um asteroide, mas a massa de um planeta. A possibilidade de que o planeta 9 seja um desses antigos e misteriosos objetos é atraente por várias razões. Primeiro, permitiria explicar os efeitos gravitacionais atribuídos a ele sem a necessidade de um corpo planetário visível. Em segundo lugar, isso não contradiz completamente a dificuldade de sua detecção, já que tal objeto teria teoricamente o tamanho de uma bola de basquete. De acordo com outra teoria, o planeta 9 pode ser um aglomerado concentrado de matéria escura. Essa forma de matéria, que não emite, absorve ou reflete luz, representa uma parte significativa da massa total do universo, mas ainda permanece um dos maiores mistérios. Aglomerados de matéria escura. Teóricos grupos de matéria escura são considerados resultado de flutuações de densidade no início do universo. À medida que o universo se expandiu e esfriou, essas flutuações gravitacionais levaram à formação de estruturas de matéria escura, desde pequenos aglomerados até halos massivos ao redor das galáxias. Se o planeta 9 fosse um denso aglomerado de matéria escura, ele poderia exercer a influência gravitacional observada no sistema solar exterior sem ser diretamente observável usando técnicas telescópicas convencionais. As hipóteses de buraco negro primordial e aglomerado de matéria escura enfatizam as profundas implicações da busca pelo planeta 9. Muito além da descoberta de um novo membro do sistema solar. Seja ele um planeta comum, um buraco negro primordial ou um aglomerado de matéria escura, de uma forma ou de outra, podemos nos encontrar em uma posição favorável. A busca pelo planeta 9 é um testemunho da curiosidade duradoura da humanidade e da implacável busca pelo desconhecido. Um recente pré-print de um artigo de pesquisa pelo mesmo Mike Brown, Constantin Batygin e seu colega Matthew J. Roma, intitulado A Pan-STARRS Search for Planet 9, datado de 1º de fevereiro de 2024, reflete os meticulosos esforços em andamento para descobrir esse enigmático membro de nosso sistema solar. O estudo utilizou dados extensos da pesquisa Pan-STARRS, que, com sua ampla cobertura do céu, forneceu uma perspectiva única para a busca. Focando em transientes de uma única noite e utilizando um sofisticado algoritmo de ligação orbital Clarion, os pesquisadores filtraram bilhões de objetos detectados, uma tarefa semelhante a encontrar um único grão de areia ao longo de toda a costa da América do Norte.
Essa abordagem metodológica representa um grande avanço, construído sobre a base de levantamentos anteriores, como o Zik Transim Facility e o Dark Energy Survey. Apesar da profundidade e amplitude da pesquisa do PS1, o esquivo nono planeta permaneceu fora de vista. Nenhuma característica correspondente aos parâmetros de busca foi encontrada nos dados. Esse resultado, embora não tenha levado à descoberta do planeta 9, restringiu consideravelmente a área de busca, excluindo 78% do espaço de parâmetros onde o planeta poderia potencialmente estar. Os 22% restantes áreas com cobertura observacional limitada e inacessíveis às capacidades de detecção atuais representam a próxima fronteira na busca espacial. A jornada não termina com a pesquisa do PS1. O próximo lançamento do Observatório Vera-C. Rubin promete inaugurar uma nova era de observação astronômica, com capacidades que podem penetrar profundamente no véu do mistério, incluindo aquele que envolve o planeta 9. À medida que nos encontramos à beira dessas futuras explorações, a busca pelo planeta 9 continua sendo um farol de investigação científica, um lembrete da vastidão do universo e do pequeno, mas significativo, lugar que ocupamos dentro dele.